Depois de todos os meus anos colecionando aparelhos portáteis de emulação, a minha resposta agora, quando alguém tem uma graninha para gastar com isso e me pergunta, Easy Nobre, qual é o aparelho que eu devia comprar para me acompanhar em viagens? Qual é o aparelho que eu devia dar de presente pro meu primo que adora joguinho antigo? Esse aqui, Mil Mini Plus. Ele não é o que emula mais sistemas, ele inclusive nem tem o analógico aqui, então alguns consoles tipo PS2, GameCube, Wii, que estão começando a ficar mais populares na cena de emulação, isso aqui não é pra isso. Isso aqui é ideal para jogar até um jogo de PlayStation. Ele tem uma coisa que eu percebo agora que os vídeos nem sempre deixam claro. Ele tem 4 gatilhos aqui atrás. Então os jogos de PS1 rodam perfeitamente aqui no Mil Mini Plus. E tem um jogo aqui nesse loadout semanal que não podia faltar. Esses são os 3 jogos que eu estive jogando bastante nesse último mês. E dependendo da reação de vocês para esse tipo de EDC gamer, talvez eu faça isso aqui com uma frequência um pouco maior do que apenas mensal. O primeiro jogo que eu queria mostrar aqui pra vocês é o Mr. Dough, um jogo de arcade de 1982, que eu acho que não é muito popular no Brasil, mas que eu gostaria de ver isso mudar. O Mr. Dough, ele na verdade é a versão original de um jogo que eu joguei muito na minha infância, foi um jogo que eu tive conhecimento através do meu pai, que trabalhava com tecnologia da informação nos anos 80 e 90. Esse jogo era Digger, que foi uma versão feita por um canadense, se não me falha a memória. É de uma época em que era só um cara que fazia o jogo. E Digger, ele é basicamente o mesmo estilo de jogo que Dig Dug, por exemplo, onde o mote do jogo é ficar cavando buraco para derrotar os inimigos. Mas enfim, o vídeo não é sobre Digger e nem é sobre Dig Dug, talvez valha a pena cobrir esses outros 2 jogos no futuro, mas eu queria falar sobre Mr. Dough, que é muito parecido. Em Mr. Dough você controla um palhacinho que fica cavando buraco e catando umas cerejas pelo mapa. Tem também umas pedras que você pode usar para empurrar em cima dos oponentes, que era uma coisa também que você fazia em Digger, mas era um saco de dinheiro em vez de uma pedra. Tem também um bichinho que aparece fazendo as letras da palavra extra, e você ganha uma vida extra se você matar ele 5 vezes. Mr. Dough é um pouco caótico, como os jogos da época tendiam a ser, e por eu ter jogado tanto Digger no computador com a minha família quando era criança, as comparações são inevitáveis. Até porque tem alguns elementos de gameplay que são parecidos, como por exemplo, quando você vai coletando, né, comendo as cerejas, tanto em Digger quanto em Mr. Dough, ele vai fazendo, vai tocando as notas na escala musical, Dó, Ré, Mi, Fá. Isso é uma coisa que faz com que imediatamente, quando você joga Digger, que veio depois de Mr. Dough, fica muito claro de onde veio a inspiração. É um joguinho bacana, é um joguinho bem mais desafiador do que eu tô acostumado a jogar hoje em dia, como o jogo de arcade tendia a ser, porque ele, afinal de contas, queriam que você ficasse colocando moeda lá o dia inteiro. Mas Mr. Dough é um jogo que eu tenho gostado bastante. Como todo bom jogo de arcade, ele é excelente para jogar ali rapidinho, e ele é bem complexo até. Em Digger, por exemplo, o seu carrinho lá, ele podia disparar um projétil contra os inimigos, e depois tinha que esperar um pouquinho para ele recarregar, e esse tempo de recarga ia ficando progressivamente mais longo à medida que você progredia nas fases. Em Mr. Dough, por outro lado, o palhacinho joga uma bola que fica ricocheteando e batendo, então às vezes demora um pouco mais para ela retornar a você, porque ela vai penetrando os buracos lá desse labirinto maluco que você vai cavando. Como eu tinha mencionado, o Mil Mini Plus é muito competente para jogar jogo de PS1, e nesse mês eu estou tentando mais uma vez zerar Symphony of the Night, o título que muitos argumentam ser o melhor da franquia Castlevania. Symphony of the Night é um jogo que vai um pouquinho na contramão dos outros jogos contemporâneos, porque na era PS1 todas as empresas estavam empolgadas para fazer jogos poligonais, com mais realismo em ambientes tridimensionais. E como eu não sou o primeiro a apontar aqui, alguns desses jogos não envelheceram tão bem assim. Em Symphony of the Night, como a Konami decidiu ainda usar aquele estilo 2D, side-scroller, eles puderam fazer animações muito mais detalhadas do que a gente tinha costume de ver na era do Super Nintendo, por exemplo. Symphony of the Night foi o jogo que realmente trouxe Castlevania para a nova geração. Ele destoou bastante dos jogos anteriores porque ele não era tão linear. Ele, a propósito, foi um dos jogos que desencadeou um novo gênero que hoje a gente conhece como Metroidvania, porque Metroid era o outro título que tinha esse mesmo vibe de exploração. Você chega num ponto no mapa e você não consegue
ultrapassar esse obstáculo, mas aí lá na frente você encontra uma habilidade especial que permite que você agora passe por aquele obstáculo, o que faz com que o mapa fique constantemente se expandindo. E também ele requer bastante paciência do gamer, porque requer bastante vai e vem. A trilha sonora é um destaque à parte. Ele mescla muito bem aquele estilo gótico de terror, mas também com um metal, tem umas guitarras distorcidas. É uma experiência realmente bastante única que a Konami fez com Symphony of the Night. Não é à toa que todas as listas de melhor Metroidvania necessariamente precisam incluir Symphony of the Night. Outros jogos contemporâneos que vão por essa mesma pegada de exploração, combate desafiador e você encontrar novas habilidades para que você chegue em outros espaços que você não conseguia alcançar antes. Symphony of the Night é meio que o paciente zero desse gênero. Eu já zerei uma vez, mas foi o final mais fácil. Eu não fiz o lance do castelo de cabeça pra baixo, que é talvez uma das principais memórias. Quando alguém fala sobre Castlevania, Symphony of the Night, todo mundo menciona esse lance do castelo de cabeça pra baixo. Eu nunca destravei o castelo de cabeça pra baixo, dessa vez é o que eu tô tentando fazer. E a propósito, Symphony of the Night é tão bom que pra gravar esse vídeo eu fico capturando imagens dos outros jogos e tal, mas só que quando eu cheguei no trecho de Symphony of the Night, eu acabei capturando muito mais vídeo disso, porque era o jogo que eu acabei jogando mais. Agora eu vou te falar um negócio, essas listas de jogos que eu estive jogando essa semana, tipicamente o normal é incluir jogos bons, jogos que são muito memoráveis, jogos que você recomenda, às vezes jogos clássicos, como o próprio Symphony of the Night, às vezes jogos que não foram tão bem... Onde é que esse rato tá indo assim? Olha como o rato tá grande, mano. Às vezes, jogos que não foram tão apreciados assim. E é isso que eu queria mencionar aqui. Eu tava jogando aquele Bart's Nightmare pro Super Nintendo, acredito que saiu pro Mega Drive também. As duas versões desse jogo são horríveis. E quando eu mencionei pra galera que me acompanha que eu tava jogando isso, alguém me atentou ao fato de que, tirando os jogos do arcade, todos os jogos do Simpsons eram muito ruins, pelo menos os jogos clássicos. Tem aquele Hit and Run, que é basicamente um GTA de Simpsons, e tem agora mais recentemente o Fortnite, tá com uma temporada de Simpsons e tá todo mundo falando que, ao contrário do que você imaginaria, dessa caça-niquelagem sem vergonha, aparentemente tá legal pra caramba. Tem gente retornando ao Fortnite por causa disso. Então, pelo menos nos videogames, em Fortnite, Simpsons parece se encaixar melhor. Esse jogo é terrível por muitos aspectos diferentes. O Overworld, que é a parte onde você fica perambulando antes de entrar nas fases propriamente ditas, é extremamente confuso. O arco de pulo do Bart Simpson é todo errado, a física é toda esquisita, o hitbox é esquisito, você não sabe quando você está longe o bastante, às vezes você é acertado por inimigos que você achava que não estavam próximos o bastante de você. As fases simulam sonhos que o Bart está tendo e cada um é inspirado numa temática diferente. Tem uma fase em que você fica voando e derrubando os balões com estilingue, tem uma fase que é meio Indiana Jones, num templo perdido, você fica pulando em blocos que afundam. Não existe muita lógica em nenhum desses minigames. Tem um jogo em que você é um Godzilla, um Bartzilla gigante, e os botões que disparam cada ataque são muito imprecisos também. Não é muito claro qual botão faz o que, nada é explicado pra você. O jogo é confuso pra caramba e muito mais difícil do que deveria ser. É uma experiência profundamente frustrante jogar esse jogo. Eu lembrava desse jogo ser melhor do que ele realmente era. Eu joguei ele bastante na casa de um amigo, então foi uma surpresa reencontrá-lo depois de todos esses anos e descobri que, na verdade, ele tem a pegada de um jogo que não foi testado nunca, tá entendendo? Eles fizeram a primeira versão do jogo e aí enviaram para as lojas daquele jeito, sem que ninguém tivesse pego o controle e experimentado. Ele é confuso, a física é desorientante, completamente desorientante. O lance de você estar andando pelo aquele overworld, que é uma rua lá em Springfield, e tem que ficar pulando em cima das páginas do dever de casa que você devia ter feito, né? Esse aqui é o mote do jogo. Você caiu no sono, veio um vento, soprou todo o seu dever de casa, e aí agora, no sonho, você tem que catar as páginas desse dever de casa que você... Que é extremamente difícil, mano. Eu ia tomar um 0 nesse negócio, se fosse necessário fazer isso aí que tem que fazer. O jogo é confuso pra caramba. Eu vou te falar um negócio, eu vou perguntar pra vocês aí nos comentários. Alguém já zerou esse jogo? É possível zerar esse jogo? Tem uma fase que simula o desenho animado que existe dentro do universo dos Simpsons, que é o Comichão e Coçadinha. E ele é tão mal desenvolvido que você pode se esconder no canto superior do mapa e só ficar spamando o botão de bater o golpe e você ganha daquela maneira. Tipo, o jogo não foi testado, velho. Eu acho que na época, Simpsons era uma propriedade tão popular, que os caras não se esforçavam tanto assim de fazer um jogo decente. É que nem quando fazem jogo baseado em filme, que por muitos anos jogo baseado em filme era uma bosta, porque eles esperavam que a popularidade do filme sozinha já ia render as vendas necessárias para que o projeto valesse a pena. E com os Simpsons eu sinto que é o que estava rolando naquela época. Talvez por isso os jogos contemporâneos de Simpsons
sejam um pouco melhores. Mas enfim, o que você acha em relação a isso? Coloca aqui embaixo. Você jogou alguns desses 3 jogos? O Symphony of the Night eu tenho certeza que todo mundo jogou. O Bat's Nightmare, provavelmente, nem vale a pena você rejogar. Só vai rejogar lá pra depois você voltar aqui e ver que eu não tava mentindo. Agora o Mr. Do, que era de arcade e tem também pro Nintendinho, esse vale a pena você experimentar. Eu acho que é um jogo que muita gente nunca ouviu falar, então vale a pena revisitar. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Me mandem recomendações de jogos pra incluir nesses vídeos no futuro e eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!